Salve Maria Santíssima! Aqui, Karina, alquimista de Santa Hildegarda, consagrada da Virgem, a serviço dela, aqui neste canal. Já quero te convidar para ficar até o fim, para acompanhar junto conosco essas meditações elaboradas pelo nosso querido Padre Felipe Mira Palheta, especialmente para o Advento, para a gente fazer, então, essas reflexões, viver esse Natal na companhia de São Gabriel Arcanjo. E nós iniciamos, então, essa reflexão de hoje, porque é Natal. O Verbo se fez carne, Jesus está entre nós. E o convite é para a gente criar esse ambiente gostoso, compartilhado, iniciando pela leitura, então, do Evangelho. Vamos juntos? Também quero pedir para, antes de você sair, deixar o seu joinha, deixar o seu like, compartilhar com alguém que você goste, ajudando a evangelizar e apoiando esse canal que é dedicado, então, à medicina de Nossa Senhora. Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso evangelho de hoje, deste Natal, ele é de Lucas, do capítulo 2, do versículo 1 até o 20. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pela profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito o chamei, meu filho. Vendo então Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado.
e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, com grande alegria, nós vivemos este Natal muito na contramão do mundo moderno. Nós, como cristãos católicos, somos convidados a refletir junto com o anjo. E essa proposta de adorar com Gabriel, de estar vivendo o Natal do Senhor como o Verbo que se fez carne entre nós, é a máxima deste Evangelho, desta noite santa, é o silêncio. Deus entra no mundo com discrição e com silêncio. Deus age através do silêncio e na discrição nos nossos corações e nas nossas vidas. Não na correria dos supermercados, não no burburinho dos shoppings, não nas festas do mundo, não que nós não podemos nos divertir e nos alegrar, não, mas a santidade, a sacralidade deste momento nos dirige, nos convida a olhar num sentido que não é aquele que o mundo nos apresenta, na correria de presentes, troca-troca, buscando o consumismo. Estamos aqui olhando para o maior acontecimento de toda a história da humanidade, quando a palavra, a nossa palavra, essa que nós lemos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esta palavra se tornou uma pessoa. A segunda pessoa da Trindade encarnou e se fez como nós. A palavra eterna, o antes, o agora e o depois, se faz criança. Precisamos perceber que o infinito de Deus habita o finito da carne. Quando o próprio Criador, ele repousa numa humilde e singela manjedoura. Os céus se abrem e o exército celeste dos anjos canta glória a Deus nas alturas. É nessa simplicidade que Deus nos procura. Quando nos despojamos de todas essas coisas que o vulgar, o mundano, o cotidiano vão gerando em nós a ideia de uma necessidade falsa. Uma ideia de que precisamos para pertencer, para sermos iguais. Não podemos quebrar as regras do mundo. E o Cristo quebrou todas as regras. Neste momento, o arcanjo Gabriel, esse mesmo que anunciou o mistério desde o início, agora ele também contempla esse mistério no silêncio. E dentro do seu ministério, dentro desse cuidado e desse amparo, desses avisos nos sonhos de José, nos sonhos dos magos, esse ministério angélico que Gabriel conduziu até aqui, prepara o coração da Virgem, ilumina o caminho de José, anuncia a Zacarias
e sustenta a esperança de Israel. Por trás de todo esse tempo, de toda essa sustentação, está o agir de Deus no seu divino mensageiro. E agora, neste dia, ele contempla, ele adora. Gabriel nos convida a adentrar essa gruta de Belém com a máxima reverência nos nossos corações, na nossa alma. Ele é o guardião do mistério, o embaixador da encarnação. Com ele, nós aprendemos que todo anúncio de Deus se consuma na adoração. Toda palavra também deve gerar um silêncio, ser sentida, refletida, assimilada, vivida, adorada. Todo encontro com Deus leva a um estado de humildade. Quantas coisas nós precisamos dispensar para que aquilo que é o máximo da vida possa então receber a nossa gratidão, a nossa adoração, que possamos perceber o que realmente é o Natal. Na gruta de Belém, o anjo da palavra, ele se calou. E ele nos convida a dobrar os joelhos. Aqui já não há mais profecias, mas a própria presença. É a palavra viva, não mais escrita, não mais só falada, mas encarnada. Aqui não tem mais promessas nesse momento com esta criança ao cumprimento. É o dia em que o céu tocou a terra e contemplar o Deus menino junto com Gabriel é deixar-se tocar pela luz do batismo. Essa luz que purifica, que consagra, que nos transforma. Por isso ele é o anjo da veste branca, símbolo da vida nova que brota da encarnação. Neste Natal, peçamos ao arcanjo Gabriel a graça de aprendermos, se não sabemos ainda, que nós possamos aprender a graça de adorar, de viver esse estado de gratidão e de serviço. E eu quero te convidar para fazer junto comigo a oração a São Gabriel para a Noite Santa deste Natal. Quero te convidar a fechar os olhos, a entregar o teu corpo e toda a tua mente, toda a atenção dos teus sentidos à manjedoura, onde a divina criança habita entre nós e é adorada, reverenciada pelos anjos, pela natureza, por Maria Santíssima, por São José, pelo coro celeste dos pastores e os magos. Tenha isso na sua tela mental e mentalmente acompanhe junto comigo. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da força e da alegria de Deus, tu que anunciastes à Virgem Maria a vinda do Salvador, vela sobre nós nesta noite santa. Que a mesma luz que resplendeu em Belém ilumine a nossa casa e o nosso coração. Abre-nos ao mistério da encarnação e ensina-nos a acolher Jesus com fé viva, silêncio interior e generosa disponibilidade. São Gabriel, o guardião das boas novas, protege-nos do desânimo, fortalece-nos na esperança e conduz-nos ao presépio do Senhor, onde a paz nasce, humilde, e a salvação se faz criança. Amém. Devagarinho, que esse estado de graça possa estar conosco, nos acompanhar, estar presente em cada cumprimento, em cada desejo sincero de um feliz Natal, de um feliz surgimento
de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de cada um que nos encontrarmos. Que a gente também possa celebrar essa existência, esse nascimento no nosso coração, na nossa vida, na nossa oração, na nossa espiritualidade santa, sagrada. Trilhar esse advento com São Gabriel Arcanjo é, de alguma maneira, aceitar ser conduzido por um mestre do silêncio, um mestre de escuta e um mestre da palavra. É ele que nos preparou para o Natal, não com ruídos nem espetáculos, mas através da obediência, da esperança, da pureza e da adoração. Gabriel é a força de Deus que nos visita. Ele é o guardião da encarnação, o anjo das vocações, o amigo dos servos e das almas místicas. Que neste Natal, junto com ele, possamos acolher o Verbo e nos tornarmos sua morada viva. Que você possa viver a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que ele venha e que ele nunca mais seja mandado embora de nossas vidas. Que Deus nos abençoe